ao Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Hoje é o nosso primeiro programa e vamos falar sobre várias formas de viajar e o que é isto do viajar. Será que temos que sair do país para ser considerado viajar? Será que há uma única forma de viajar? Ou será que isto é tudo muito relativo e existem inúmeras formas de viajar? Bem, é sobre isso que vos vou falar hoje, mas antes de mais, vou-vos falar um bocadinho sobre mim. Vou-vos apresentar a Sónia Justo, para quem não me conhece, e vamos então partir nesta viagem que espero poder contar com a vossa companhia todas as segundas-feiras aqui na Rádio Sons do Sul, entre as 20 e as 21 horas. Para terminar bem o dia, depois do regresso do trabalho, falar um bocadinho sobre este mundo maravilhoso das viagens. Então, vou-vos começar por falar de mim. Ora, eu sou a Sónia Justo, como já disse, tenho 44 anos. Eu fico sempre um bocadinho a pensar quando tenho de dizer a minha idade, não porque me faça confusão, ter já passado dos 40, nada disso, lido muito bem com a idade, mas é mesmo porque na minha cabeça eu sou bem mais nova. E acho que é mesmo isso, acho que tem a ver também com a forma como encaramos a vida e como eu encaro a vida. Portanto, tenho quase 45 anos, faço no próximo mês, em novembro, e gosto muito de viajar. Sempre tive esta vontade de ver o mundo, de conhecer outras culturas, conhecer pessoas, saber como é que os outros vivem, como é que os outros. Até o próprio dia a dia. Eu lembro-me de ser pequena e nós estarmos numa esplanada, num café, e eu pensar como é que será a vida daquela pessoa, como é que será a vida de outra pessoa, especialmente quando estávamos a viajar, quando estávamos não só noutros países, mas também noutras cidades. E ainda hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sentar-me numa esplanada, num café e observar a vida a acontecer, as pessoas, toda a envolvência. Ainda hoje é uma coisa de que eu gosto muito. Então, eu sempre tive esta vontade de conhecer e de viajar, não só para fora, o passear, o conhecer museus, monumentos, sempre tive esta vontade e lembro-me de fazer isto desde sempre. Eu penso que também muito inspirada e influenciada, obviamente, pelos meus pais, pelo meu avô materno, peço desculpa, pelo meu avô materno. Acho que fui muito bem influenciada também obviamente, pelo meio em que cresci. Se bem que acho que não é apenas isso, porque eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho do que eu, e que não tem, quer dizer, gosta de passear e gosta de viajar, mas não tem, nem pouco mais ou menos, esta paixão pelas viagens. Ele que até está ligado ao ramo do turismo, mas quer dizer, um dos hobbies dele não é certamente andar a viajar e a passear. Portanto, eu acho que para além, obviamente, envolvente familiar e cultural, acho que tem muito já de mim nisto também. Que eu posso dizer que eu já nasci assim, já nasci com o gene do viajante. Os meus pais eram os grandes viajantes, sempre viajaram imenso. A minha mãe também, desde muito, muito nova, com o meu avô, com os meus avós, porque um, o meu avô sempre também viajou muito por Portugal e eu tenho fotos fantásticas. O meu avô gostava muito de fotografar, era fotógrafo amador, tinha uma máquina. E tenho fotos daquelas ainda a preto e branco,
maravilhosas de Portugal inteiro. E a minha mãe viajava muito pronto, com os tios, eu chamo avô, mas a minha mãe ficou sem os pais muito nova e foi adotada pelos tios, e portanto os tios, nós sempre os consideramos como nossos avós, porque eles eram, para a minha mãe, eram como pais, portanto, pronto, para enquadrar também aqui um bocadinho da minha história. E, e ela viajou também sempre muito com eles, sempre gostou de viajar. O meu pai adorava também viajar e gostava muito de viajar à aventura. Isto, eu estou a falar de, sei lá, há mais de 30 anos. Era muito também naquele conceito de, ok, vamos viajar, não temos nada marcado, quando chegarmos ao destino logo vemos como é que é. Pronto, nunca ficámos sem alojamento, nunca tivemos sempre sorte e nunca tivemos de passar uma noite no carro ou algo assim do género, mas sempre foi muito este espírito muito descomplicado. Portanto, o ato de viajar e de ir passear sempre foi encarado como uma coisa que fazia parte da nossa vida, que fazia parte até do nosso dia a dia, e tal como eu já disse, muito descomplicado, muito. Uh, muito assim, o sentido da descoberta, nada de muito complicado na organização das coisas. Não, sempre foi tudo muito fluido, muito alegre, muito feliz. Portanto, eu trouxe isso para a minha vida adulta. Portanto, continuei sempre a viajar. Lá está, primeiro com os meus pais, depois ainda fiz algumas viagens com o meu irmão e os amigos e a namorada dele, e depois comecei a viajar com os meus amigos. Mais tarde comecei a viajar só com a minha mãe, depois do meu pai ter falecido. E continuei a viajar sempre com amigos, com namorado, e quando a minha mãe faleceu, comecei então a viajar sozinha, porque foi numa fase que também tinha um relacionamento que terminou, a minha mãe faleceu. E foi sendo cada vez mais difícil de conseguir conciliar as minhas férias com as férias dos amigos, e e tive de começar a viajar sozinha, porque não gosto de estar dependente de ninguém para nada, e achei que se queria continuar a viajar, porque é uma coisa que realmente me faz muito feliz e que contribui imenso para a minha saúde mental. Que tinha então que me aventurar a viajar sozinha, e foi assim que comecei também a viajar sozinha. Hoje em dia viajo muito com amigos, com namorado, mas há ocasiões em que, por, por uma questão de agenda, que não conseguimos conciliar as agendas, vou sozinha e não tenho realmente problemas nenhums em ir sozinha. Gosto bastante, mas não é uma coisa que eu diga assim, ok, tenho obrigatoriamente que fazer uma viagem sozinha. Como conheço pessoas que até são casadas e que dizem, ok, isto é o meu tempo e tenho que fazer uma viagem sozinha ou sozinho para me sentir bem. Esse não é o meu caso. Eu vou e faço uma viagem sozinha se realmente eu me apetecer viajar, quiser viajar em determinada altura ou tiver um evento, obviamente. Mas as outras pessoas, por questões de agenda, não conseguem tirar os dias na mesma altura. E aí, se eu tenho vontade de ir e tenho a possibilidade de ir, aí eu acho que não devo me estar a limitar por uma questão de compatibilidade de agendas, obviamente. Mas não tenho aquela necessidade de ir viajar sozinha, isso não tenho. Pronto, e isto foi aqui para fazer assim uma breve, uma breve introdução. Eu, para além das viagens que são assim como um hobby, tenho um blog de viagens, o Lovely Lisboner,
E pronto, lá está, porque é um tema que me apaixona. Outro dos temas que me apaixona também são as mudanças de vida, as histórias de superação. E recentemente lancei também no meu canal de YouTube um programa sobre mudanças de vida, que é o Atona. E, e trabalho também tenho um trabalho normal, digamos assim, das 9 às 6, neste momento numa produtora de televisão nacional, onde estou há 14 anos. E, e faço mais coisas, e faço workshops, e tenho mais projetos, tenho vários projetos, sou uma pessoa de vários projetos, não consigo concentrar só numa coisa. Há quem diga que é bom, há quem diga que é mau, é o que é e eu sou assim, portanto, se é o que me faz feliz, está tudo bem. Agora que já me conhecem um bocadinho, vamos passar então ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é o que é isto afinal do viajar? É, é preciso ir para fora? É preciso sair do país para viajar? E sim, na minha concepção do que é viajar, não é preciso sair do país, tampouco sair para muito longe, não é? Para mim, o viajar, é assim, eu viajo muito por Portugal, eu adoro Portugal, eu gosto muito de ir para o estrangeiro, acho que são tipos de viagens completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Adoro estar no meu país. Já viajava muito por Portugal, mesmo antes da pandemia, porque sei que muitas pessoas redescobriram Portugal e outras descobriram Portugal durante a pandemia, porque obviamente não se podia sair do país, não é? E eu durante a pandemia e sempre que se podia e que era possível, obviamente, também viajei muito por Portugal. Viajei por Portugal de norte a sul, mas antes da pandemia eu já conhecia todos os distritos do país. Portanto, eu já viajei muito por Portugal. Quando o meu pai, quando viajava com os meus pais, o meu pai, uma das máximas do meu pai era que tínhamos que conhecer primeiro o nosso país para depois irmos conhecer o estrangeiro. Eu não partilho dessa máxima. Eu acho que é assim, eu por acaso já conhecia efetivamente todos os distritos de Portugal antes de começar a ir para o estrangeiro mais frequentemente, se bem que também fomos muito para a Espanha quando eu era pequena. Mas, quer dizer, isso aconteceu porque efetivamente os meus pais viajavam muito em Portugal e passeávamos muito em Portugal, e lá está, porque essa era uma das máximas do meu pai. Mas, quer dizer, não partilho dessa opinião, porque acho que cada um deve fazer o que se sente bem. E existem pessoas que me dizem que realmente que gostam é do partir à descoberta realmente de outras culturas e gostam mesmo é de viajar para o estrangeiro, ir para fora. Eu não sou nada fundamentalista nestas questões do viajar. Acho que desde que tenhamos respeito pelo outro, pela cultura, pelos costumes locais, pelo ambiente, pela sustentabilidade o máximo possível, não sou nada fundamentalista, não acho nada que exista uma forma de viajar, que uma seja, ah, sei lá, melhor. Eu não queria dizer melhor, mas que seja mais adequada do que a outra, não acho. E acho que neste mundo dos viajantes muitas vezes existe aqui até quer dizer, existem vários preconceitos entre os próprios viajantes. Esta é a minha opinião. Se calhar uma opinião um bocadinho impopular, mas é a minha opinião. Porque é assim, existem os mochileiros que eu não, é assim, eu não estou a generalizar,
Obviamente, nos mochileiros, nos outros tipos de viajantes, existem sempre pessoas com várias opiniões, não quero generalizar. Mas acontece, por exemplo, isto são exemplos de pessoas que são mochileiros e gostam de ir à aventura e de descobrir, de criticarem quem gosta de ir para um resort com pulseirinha e tudo incluído. E assim, eu não vejo problema nenhum em ir para um resort com uma pulseirinha com tudo incluído, como também não vejo problema nenhum em ser mochileiro e ir com uma mochila às costas descobrir o mundo. Acho que cada um tem que fazer o que lhe dá mais prazer, respeitando o outro. Porque o que eu acho, e que está dentro do tema de hoje, é que não existe uma forma de viajar. Existem várias, existem imensas. E eu já viajei de diversas formas. Há umas que gosto mais do que outras. Há formas de viajar que não são para mim, mas está tudo bem, são para outras pessoas e elas sentem-se mais confortáveis dessa forma. Há, há pessoas que gostam de viajar, de viagens mais rápidas, há pessoas que gostam de viagens mais lentas. Há quem goste de ficar em hostel, há quem goste de ficar em hotéis de 5 estrelas. E assim, há pessoas, eu conheço muitos viajantes, obviamente, e há pessoas para quem o alojamento nem sequer é uma questão, que qualquer bocadinho de chão lhes serve e elas estão lá mesmo. É mesmo pela experiência do conhecer, de estar noutro sítio e não querem gastar dinheiro com o alojamento e para elas fazer couchsurfing, ficar em hostel, depende. Depois existem por exemplo, muitos tipos de alojamento, também existem muitas formas de transporte, não é? De nos locomovermos dentro dos próprios países ou de uns países para os outros. E assim, no meu caso, para mim, o alojamento em si é uma experiência. O próprio alojamento é uma experiência. Por isso, eu para mim não é qualquer bocadinho de chão que me serve. Mas é assim, depende muitas vezes do sítio do mundo onde estamos. Existem locais onde muitas vezes temos que ficar em sítios se calhar menos confortáveis e tudo ok, não tenho problema com isso. Agora, por si só, para mim, o alojamento é também uma experiência e por isso eu gosto muito de ficar assim em alojamentos diferentes, em sítios engraçados, bonitos. E com isto não quer dizer que o facto de, para mim, o alojamento só por si ser uma experiência, que tenha de ser um alojamento 5 estrelas. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Eu até nem gosto muito de alojamentos assim super luxuosos. Já fiquei, às vezes sabe bem, dependendo até dos países onde estamos, porque há países em que convém mesmo que o alojamento seja realmente pronto, melhor 5 estrelas, dependendo muito do país. Isto depois também as estrelas e o tipo de alojamento depende muito do sítio, do lugar do mundo onde estamos. As coisas vão variando de continente para continente. Mas gosto muito de ficar, por exemplo, em hostels. Gosto bastante, mas para mim tem que ser um hostel com qualidade. Tem que ser um hostel. Até gosto bastante de hostels diferentes. Por exemplo, já fiquei em Edimburgo, fiquei num hostel que era uma antiga prisão. Em Amsterdão fiquei num hostel que era tipo em que as camas são tipo casinhas, são cápsulas. Mas as cápsulas eram em tipo casinha, com umas cortinazinhas assim, a fingir que eram umas casas. E gosto assim deste tipo de alojamento. No Porto fiquei num hostel onde nós dormíamos em antigo, a simular barris de vinho, porque nas antigas caves do vinho do Porto. E portanto, para mim,
o alojamento é efetivamente uma experiência e sei que vai fazer diferença na forma como eu depois me recordo da viagem e da visão geral que eu vou ter da viagem. Sei isso, porque me conheço, como viajante já me conheço muito bem, e sei disso. Agora também, é assim, é diferente quando estamos sozinhos ou quando estamos acompanhados, pelo menos para mim. Porque eu, se estiver sozinha a viajar, eu quero mesmo ficar num sítio em que eu me sinta mesmo bem e num sítio assim mesmo giro e mesmo diferente e uma coisa assim, vá, como deve ser. Se eu estiver acompanhada, se for com mais gente, o alojamento já não diz tanto, já não tem tanta importância. Continua-me a não servir qualquer bocadinho de chão, mas já não tem tanto impacto. Também porque eu acho que quando estamos a viajar sozinhos, acabamos por dar mais atenção aos detalhes, aos pormenores, porque não temos a distração de estar com outras pessoas. E então todos os pequenos detalhes acabam por contar, acho eu. Pelo menos no meu caso é o que acontece. Isto em relação ao alojamento. Pronto, e isto porquê? Isto porque eu estava a dizer que dentro do mundo dos viajantes depois também existem alguns preconceitos. Neste caso dos mochileiros, pessoas que viajam até não só mochileiros, mas pessoas também que organizam as suas próprias viagens em relação a quem vai com um pacote de férias pré-definido, daqueles das agências de viagem. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque eu acho que há espaço para todos, há espaço para todos os tipos de viajante. Acho que cada um deve viajar da forma como se sente mais seguro. E eu percebo que para alguém que começa a viajar, ou até mesmo pelas características da personalidade da pessoa, não é? Da personalidade de cada um, possa ser mais simples, mais fácil comprar uma viagem, um pacote de viagens que já está tudo definido, em que tem um guia que o leva a todo o lado e pronto, e está ótimo. E há pessoas que é isso que querem e não querem estar a preparar uma viagem porque para elas é uma chatice. Porque enquanto para mim a viagem começa com a preparação da viagem, e eu adoro isso, eu adoro o pegar num caderno e ir planear os dias, ir pesquisar o que há na cidade, o que é que se pode fazer o planeamento dos dias, pesquisar os hotéis, marcar os hotéis, os hostels, o que seja, ver como é que me vou deslocar dentro da cidade, pesquisar os bilhetes de avião, marcar os bilhetes de avião, marcar as atividades que vou fazer, ver como é que vou chegar do aeroporto até ao alojamento. E toda a logística, o que é que se come naquela cidade, quais é que são os pratos típicos, quais é que são as melhores horas para ir ver isto ou aquilo. E tudo isso eu adoro. Tudo isso eu adoro fazer. Mas percebo que para algumas pessoas isso é uma dor de cabeça tremenda, isso é uma chatice. Portanto, para essas pessoas, obviamente que o melhor é comprarem um pacote de viagens já pré-feito, já pré-definido, com tudo já alinhado e tudo ótimo. Portanto, eu não. Lá está, por isso é que eu acho que não existe uma única forma de viajar. Existem estas viagens que eu também já fiz. Eu viajei muito com a minha mãe. Nós as duas fazíamos muito estas viagens chamados pacotes de viagens. Nós fomos, por exemplo, fiz vários tours ao estrangeiro com ela e íamos viajar desta forma, porque eu na altura ainda não organizava as viagens e depois como íamos as duas também eu queria na altura
Pronto, queria alguma coisa que me desse alguma segurança, ia para o estrangeiro, nunca tinha ido para o estrangeiro sozinha com ela e, portanto, também fizemos várias viagens deste tipo, dos tours organizados. Fizemos Itália, fizemos Tunísia, fizemos mais uma série de países e, e foi muito interessante porque nós íamos as duas, não conhecíamos mais ninguém e chegávamos ao destino e conhecíamos os outros turistas, os outros participantes nos tours, tínhamos um guia turístico e assim passávamos 7 dias a viajar e fazíamos amizades com as pessoas com quem íamos. Portanto também já viajei dessa forma. Já viajei também de carro, road trip, em que planeámos tudo e fomos já com tudo planeado, mas realmente de carro pela Europa, aqui neste caso com amigos, e tudo feito, pronto, também já pré-definido, com os sítios já todos marcados, mas nós a fazermos. Nós a fazermos, na altura não era eu, havia alguém do grupo que fazia, porque eu na altura até achava que não gostava nada de fazer isso. Portanto, nós às vezes até temos uma ideia errada até de nós próprios, do que é que gostamos ou não gostamos. Portanto, eu na altura achava que não gostava de fazer isso. Até à primeira viagem em que fui eu que organizei e que marquei e que achei, olha, eu gosto de fazer isto e realmente percebi que para mim a viagem começava logo a partir do momento em que começava a procurar para onde ir. Portanto, para mim, esse é todo um processo que eu adoro fazer. Pronto, e esta é a minha forma favorita de viajar, é ser eu a fazer tudo, basicamente, não é? A preparar tudo. Porque depois também me dá uma liberdade e uma confiança tremenda. Em relação às viagens as chamadas viagens de pulseirinha, aquelas viagens de tudo incluído para os resorts, também já fiz. E digo que é assim, não é muito o meu estilo de viagem. Porquê? Porque eu não consigo estar muito tempo no mesmo sítio. Eu sou assim um bocadinho tipo criança irrequieta e então não consigo estar muito tempo parada no mesmo sítio. Mas às vezes sabe muito bem este tipo de viagem. Portanto, eu aconselhava a quem tem um certo preconceito com este tipo de viagens, quem até costuma organizar tudo, para fazer isto nem que seja uma vez na vida, para experimentar, porque para descansar não há nada melhor. Não há nada melhor. Eu já fiz este tipo de viagem com amigos, com um grupo de amigos, em que, obviamente, se vais com um grupo de amigos aqui, não te acabas por aborrecer tanto porque tens outras pessoas, pronto, é diferente. Se calhar indo a dois acaba por ser um bocadinho mais aborrecido. Se bem que eu às vezes que fiz este tipo de viagens, fiz com amigos, com um grupo de amigos, portanto éramos 10 ou 11. E depois, mais recentemente, estive em Cabo Verde, neste tipo de viagem também. Mais recentemente, com uma amiga, mais recentemente, isto é em 2018. 2018, sim. Fui com uma amiga e a filha dela e fomos as três e estivemos num hotel e basicamente era nadar, comer e pouco mais. Mas mesmo assim ainda demos uma volta à ilha, fizemos algumas atividades, mas foram ali uns 9 dias, 9, 10 dias, puramente para descansar. Que foi uma altura que eu até nem comprei cartão de dados sequer, porque achei que era mesmo para me desconectar completamente de tudo. E gostei bastante. Já tinha lá estado também em Cabo Verde uns anos antes, 10 anos antes, com a minha mãe, tínhamos ido só as duas.
E também foi nos mesmos moldes, também foi, e também demos a volta à ilha, e também fizemos isto, nós tivemos na Ilha do Sal, eu estive na Ilha do Sal das duas vezes, também fiz umas atividades, mas, mas pronto, é outro tipo de viagem, lá está, outra forma de viajar. Pois existem mais formas de viajar e, por exemplo, quem faz couchsurfing, eu couchsurfing nunca fiz. O couchsurfing significa tu ficares num sofá de alguém e é uma plataforma que existe onde quem tem um sofá a mais ou um sofá disponível e quer receber viajantes se inscreve na plataforma e depois os viajantes que estão à procura de onde ficar também se inscrevem na plataforma e depois aquilo há de fazer um match. As pessoas procuram, depois logo veem onde ficam, se aceitam um ao outro, esse tipo de coisas. E há e muitas das pessoas que estão a oferecer o sofá para os outros ficarem também viajam e também ficam nos sofás dos outros. E esta também é uma comunidade também bastante grande. Conheço muita gente que faz couchsurfing e que adora. Eu pessoalmente nunca fiz e não acho que se adapte muito à minha personalidade. Mas é uma forma barata, não é? De viajar porque acaba por não se gastar dinheiro em alojamento. Mas lá está, como para mim o alojamento é uma experiência, acho que não faz muito. Acho que não se adequa muito à minha forma de viajar. Outras das formas de viajar também é ir trabalhando enquanto se viaja. E existem plataformas como a Workaway, existem outras, eu agora não me estou a lembrar assim mais nenhuma, mas sei que existem mais, em que se troca trabalho por alojamento. Por exemplo, há hostels onde se pode ficar, não se paga a estadia e combina-se previamente também. É tipo as plataformas de couchsurfing, mas aqui para trabalhar e alojamento. E troca-se o alojamento por trabalho no local. Isto pode-se fazer em hostels, em quintas, em vários sítios. E pronto, e é outra das formas também. O voluntariado é também outra das formas de se viajar. Existem sítios onde se podem, por exemplo, dar aulas a crianças e existe um sítio onde os voluntários ficam alojados. Como veem, existem várias formas de viajar. Formas organizadas, formas autónomas, e é por isso mesmo que eu acho que não existe uma forma correta de viajar, não é? Acho que tudo depende muito do gosto pessoal de cada um. Agora, o que eu aconselho é que se calhar não era má ideia, pelo menos uma vez na vida, viajarem de forma diferente daquela a que estão habituados, para verem se realmente gostam ou não. Por exemplo, eu sempre achei que não ia gostar de ficar em hostel, que não tinha nada a ver comigo. E hoje em dia gosto bastante. Agora, é assim, para ficar, por exemplo, uma estadia de 7 dias, ficar em hostel, se calhar já não. Eu faço muitas viagens também, eu faço muitas pequenas viagens, aquelas chamadas as escapadinhas, tipo de 3 dias, 4 dias. E acho que para mim 3 dias, 4 dias num hostel, num dormitório partilhado, com casa de banho partilhada, é ok. Mais do que 4 dias já não, porque uma pessoa já quer ter sossego, descansar. Porque depois, pelo menos eu, quando não descanso, começo a ficar muito irritada. Eu acho que qualquer um de nós, não é? Quando dormimos mal, não descansamos, começamos a ficar muito irritados e já não desfrutamos da experiência da viagem, do viajar,
porque, epá, porque não dormimos, não descansamos, estamos irritados, já não achamos piada a nada, já podemos ver muita coisa espetacular que para nós já não nos diz nada. Portanto, eu acho que assim o máximo para ficar assim num local em que não estamos tão descansados, descansados no sentido de poder ter uma boa noite de sono. Uh, e assim, não que num hostel não se possa ter uma boa noite de sono, mas para ter a noção, porque existem hostels que têm quartos individuais, mas muito sinceramente, um quarto individual num hostel muitas vezes fica tão caro ou mais do que ficar num hotel. E quando se dorme num dormitório, quando digo dormitório, depois existem sítios onde se pode escolher um dormitório misto, só feminino, só masculino, é como depois preferirem. Agora, é assim, num hostel nunca vão ter tanto sossego como se estiverem num quarto sozinhos, porque há sempre pessoas, há sempre, quer dizer, não quer dizer que haja sempre, mas é provável que hajam pessoas a sair e a entrar a diversas horas, pode haver algum barulho, podem haver pessoas a ressonar, eu já me aconteceu ficar num hostel em que havia uma pessoa que ressonava de tal forma que eu não dormi nada a noite toda. Portanto, isso pode e eventualmente acontecer. Portanto, é assim, tem que estar preparado para este tipo de situações. Mas pronto, mas acho que é uma experiência, lá está, é uma experiência e acho que toda a gente devia de ter assim estas experiências diferentes de viagem. Outra forma de viajar que eu ainda não experimentei, mas que quero muito e quero ver se é agora em 2022 que vou ter essa experiência, que é o viajar de autocaravana. Acho que deve ser uma experiência fantástica. Conheço várias pessoas que já fizeram, inclusive conheço pessoas que vivem na autocaravana. Um, os Overtrail são um casal que deixaram tudo para viverem a sua vida de nómadas digitais e vivem numa autocaravana, mas eu não queria nada assim tão radical, até porque não me via a viver em tão poucos metros quadrados, mas gostava de ter essa experiência durante algum tempo, pelo menos durante uma semana, de fazer assim uma viagem de autocaravana por Portugal. Gostava de fazer por Portugal e acho que deve ser também uma experiência muito interessante. E aquilo que cá está, outra forma de viajar. Depois, o ir acampar, o fazer camping, também é outra experiência diferente. E aqui depois existem muitas experiências no meio da natureza, não só o próprio acampar tradicional, que eu fiz na minha adolescência, aí minha adolescência, já por volta dos meus 17, 18, 19 anos. Eu acho que foi durante esse período, esses 3 anos, eu tinha um grupo de amigos em que aproveitávamos todas as férias. Eu acho que se calhar comecei, foi a partir dos 16, mais ou menos. Acho que foi 16, 17, 18, 19, por ali. Aquele grupo, o grupo de amigos que eu tinha, um grupo também fantástico, que depois, obviamente, pelo percurso da vida de cada um, fomos nos afastando. Com muitos deles ainda mantenho o contacto, muito até pelas redes sociais, mas que ninguém se chateou, mas que é mesmo assim, a vida vai tomando rumos diferentes e acabamos por nos separar todos. E, e o meu grupo de amigos da adolescência era fantástico e vivi muita coisa boa com eles. Nós viajávamos em Portugal, íamos muito para a Ericeira e acampávamos muito na Ericeira. Portanto, eu acampei imenso na Ericeira, no parque de campismo que havia lá, que penso que hoje ainda existe. Já não vou lá já há uns bons anos, ao parque de campismo, a Ericeira,
Volto de vez em quando, não tantas vezes como gostaria, porque às vezes acabamos por ir até descurando aquilo que está mais próximo, mas é um sítio que me diz muito também. E eu acampava muito com o meu grupo de amigos e nós aproveitávamos todas as férias que tínhamos, as férias escolares, todas as férias, todos os fins de semana prolongados e íamos acampar. Fosse verão, fosse inverno, tivemos algumas peripécias muito engraçadas, quer dizer, que hoje, visto esta distância, são engraçadas. Na altura não achávamos tanta piada, que porque assim nós íamos com aquelas tendas pequenas, tendas chamadas iglos e aquelas tendas assim fraquinhas, e nós íamos acampar durante o inverno também. E então muitas vezes ficámos com as tendas completamente destruídas. Para aí umas 2 ou 3 vezes aconteceu por causa do temporal e ficarmos com as tendas destruídas, com tudo ensopado, mas pronto, faz parte e quando tens 16 ou 17 anos é tudo divertido. E, e então, é assim, as vezes que acampei foi assim. Eu acho que era giro e eu gostava pelo espírito das pessoas com quem ia, pelo espírito do grupo e pronto, e era realmente, era muito engraçado e era muito, toda aquela vivência, porque nós íamos para a praia durante o dia, íamos sair à noite, depois íamos comprar o pão com chouriço quente de madrugada, portanto era tudo assim muito. Era tudo muito engraçado naquela época, porque lá está, tinha uma. Fazia sentido naquela idade. Depois aí, eu acho que a última vez que eu acampei devia ter uns 18, 19 anos. Depois dessa altura eu não voltei a acampar. Não sei, tenho amigos que gostam imenso de acampar, que muita gente, muita gente então das viagens, que gosta imenso do contacto com a natureza. Eu não voltei a acampar desde essa altura. Acho que se calhar um dia destes volto, porque há de ser uma experiência diferente, porque também a idade é outra, na altura, não é? Na altura vemos as coisas de outra maneira. Depois começámos a ir a alugar apartamentos com esse grupo de amigos, deixámos de ir acampar, porque começámos já a ter outra idade e não achar tanta piada. Mas olha, mas fica aqui também uma ideia para mim para fazer, até porque tenho uma amiga que recentemente foi acampar e ficou assim nos parques de campismo espetaculares em Espanha e que gostou imenso. E portanto acho que é capaz de ser assim uma experiência também. É capaz, não é certamente uma experiência diferente. Depois há ainda outra forma de viajar, outras, existem imensas e de certeza que ainda vão ficar mais por falar, porque isto eu estou-me sempre a lembrar de outras e mais diferentes, que são sítios, mas aqui já tem mais a ver até com o alojamento, que são os chamados, quer dizer, os chamados não, os pods, que são assim, são tipo, não é tendas, não queria dizer tendas, mas é um género de. Existem também umas bolhas. Eu fiquei também recentemente, quer dizer, em abril, portanto já não é assim tão recentemente, mas pronto, ainda foi este ano, numa bolha em Penamacor. Eu nunca sei se é Penamacor, se é Penamacor, portanto, olha, fica aqui o disclaimer. E ficámos numa bolha e que foi muito interessante porque aquilo é efetivamente uma bolha, aquilo é tipo uma tenda, mas que tem a parte de cima é transparente, portanto, nós à noite conseguimos ver as estrelas
e de manhã vê-se a paisagem magnífica. E é aí é uma experiência diferente. Mas lá está, é aquele tipo de experiência que também não é para toda a gente e é o tipo de experiência que é engraçado para 1 2 noites. Mais do que isso também não aconselho. Eu fiquei 2 noites, mas porque tem algumas limitações, não é? Obviamente, porque a bolha depois tem uma casa de banho de apoio, depois tem uma casa, mesmo casa de apoio a alguns metros, onde aí tem uma casa de banho a sério e com chuveiro e isso tudo, mas ali como apoio à bolha vocês têm uma casa de banho daquelas portáteis, uma casa de banho, não sei se se chama uma casa de banho química, uma coisa assim, é daquelas portáteis. Uh, Portanto, nem toda a gente é capaz de se adaptar muito bem a isso. Eu, como foi uma noite não, foram 2 noites, e como eu digo, 1 noite ou 2 acho que se passa bem. E assim como existe a bolha, existem vários tipos de alojamento assim diferentes. Existem depois outros que são tipo umas tendas que parecem as tendas dos índios. E, e, e pronto, e são engraçadas, mas que lá está, é o que eu digo, que eu acho que é giro para 1 2 dias. Mais do que isso, acho que já não proporciona aquele nível de conforto, um, pelo menos que eu gosto. Mas obviamente isto é a minha opinião e que cada um terá a sua e que pode divergir da maioria das opiniões. Mas são sítios engraçados, porque depois toda a envolvência, todo o conceito é muito giro. É muito giro e eu acho que vale a pena. Depois existem também, por exemplo, as casas-barco. Isto, se vocês forem, por exemplo, a Amsterdão, e lá é uma coisa muito natural ficar a dormir numa casa-barco. Se bem que em Portugal também sei que também existe a possibilidade de ficar em casas flutuantes. Não sei se casas-barco mesmo, é provável que exista, eu ainda não fiz essa pesquisa, mas pelo menos casas flutuantes sei que existe e que há essa possibilidade. Também existem casas nas árvores, casas árvore, também que podem experimentar. Existem assim coisas diferentes, isto falando do tipo de alojamentos que queiram ficar. Se, lá está, se para vocês também for uma experiência. Existe outra coisa que são o home exchange, que é um conceito muito utilizado até nos Estados Unidos, que é fazer troca de casas. Aqui o home exchange é mesmo troca de casas para férias. Imaginem, eu vou, sei lá, para os Estados Unidos passar férias e fico na casa de alguém e essa pessoa vem para a minha casa e passa férias em Portugal. Pronto. Também não há dinheiro envolvido e faz-se uma troca. Outra forma é fazer house sitting, que é também ir para determinado país e ficar a tomar conta da casa e dos animais de estimação da pessoa. Também não há dinheiro envolvido, há a troca de serviços, que é eu fico a tomar conta da casa e dos animais e a pessoa deixa-me ficar lá em casa. Neste caso, a pessoa não está, a pessoa vai de férias, vai viajar, seja o que for, e, e ficamos a tomar conta da casa e dos animais. Pronto, aí tem que depois ter a noção que tem que se tomar conta dos animais, portanto, se for um cão, tem que se ir à rua com o cão, tem que, tem que se tratar da comida, se for um gato, tem que se limpar
casa de banho do gato, tem que se dar comida ao gato, esse tipo de coisas. E existem também o house sitting de quintas, portanto podem ter que tomar conta dos animais, pronto, de animais de quinta e não propriamente destes animais assim, tipo cão e gato. Mas é outra forma de viajar. Portanto, como vêem, existem imensas formas de viajar. Um, eu podia aqui certamente falar de mais, de ir-me lembrando de mais coisas. Um, acho que para além do alojamento, é assim, a forma de nos deslocarmos também influencia bastante. E aqui também temos formas diversas de viajar. Conheço viajantes que já fizeram, por exemplo, viagens na Islândia de trotinete. Portanto, como veem, isto é a imaginação, não há realmente limite para a imaginação. Portanto, em termos de meios, de formas de se deslocarem, se podem fazer de avião, de comboio, de trotinete, de bicicleta, à boleia, um, tantas formas de carro, de moto, é também de skate, do que seja. Portanto, porque eu falo muito, porque muitas destas coisas que eu falo, eu conheço pessoas que efetivamente fizeram isto. Eu estava a falar na Islândia, que é o caso da Tânia Mushima, que fez uma viagem na Islândia de trotinete. Ela viajou pela Islândia de trotinete. Assim como existem vários outros viajantes que viajaram por várias partes do mundo de bicicleta, como existe, por exemplo, a Marta, do blog As Boleias da Marta, que viaja pelo mundo à boleia. Portanto, são assim uma infinidade de formas de viajar que têm a ver com o alojamento, com a forma como nos deslocamos e com o próprio conceito da viagem. Se é uma viagem toda programada e organizada por nós, se é feita por terceiros, se vamos até sozinhos, essa é outra forma também diferente de viajar, que é se vamos sozinhos, se vamos acompanhados, se vamos sozinhos do nosso país de origem e chegamos ao destino e nos integramos num grupo, ou se vamos sozinhos e fazemos a viagem toda sozinhos. Se vamos viajar para estudar no estrangeiro, fazer um curso de verão e ter essa experiência de estudar, por exemplo, numa universidade estrangeira. Portanto, como veem, o viajar é um tema que dá pano para mangas, como se costuma dizer. E o viajar pode ser apenas viajar no nosso país, apenas e que não é apenas, no nosso país, conhecer a nossa cidade, porque o conhecer a nossa cidade é também uma forma de viajar, é viajar na nossa cidade. O viajar não tem que ser fazer a mala e partir pelo mundo. Este é o meu conceito. O viajar pode ser tão somente conhecermos a nossa cidade e vermos realmente aquelas coisas que tantas vezes passamos no dia a dia, olhamos, mas não vemos realmente. Aquele jardim que sempre esteve ali e que nós nunca visitámos, aquele museu, aquela casa-museu. Existe tanta coisa para ver e para conhecer que muitas vezes não damos atenção e que ficávamos muito mais ricos se o fizéssemos. Eu sou uma apaixonada por Lisboa e por isso também um grande foco do meu blog é também a cidade de Lisboa. E por isso eu passeio muito em Lisboa e tento dar a conhecer algumas pérolas escondidas, ainda existem pérolas escondidas na cidade de Lisboa.
E por isso, no próximo programa, vamos falar sobre Lisboa e várias coisas, vários sítios que podemos visitar em Lisboa. Então, espero que tenham gostado. Espero ter sido uma boa companhia neste fim de dia e espero por vocês na próxima semana. Até lá, fiquem bem, bons passeios e boas viagens.